Louvado seja Deus. Bom dia, povo de Deus. A paz esteja com todos, amém? Que bom que você veio aqui hoje. Isso é sinal da fidelidade de Deus. De alguma forma Deus preservou você até aqui, porque Ele tem um projeto na tua vida e você é um número desse projeto. É tão bom você encaixar algo, não é? É tão bom você perceber que algo foi feito para isso. E quando você encontra o propósito de algo, você se sente bem, você se sente feliz, não é? Você vê, por exemplo, um porco na lama. Eu lembro quando eu era novo, tinha lá uns 10, 12 anos. Eu vivia em sítio, vivia em chácara, sítio e aquelas coisas, como diz a minha avó, descarso. E eu lembro uma vez que eu peguei um porco de um sítio grandão. Eu falei, tá muito fedido esse porco, eu vou dar um banho nele. E olha, eu peguei a mangueira e lavei aquele porco, lavei. No outro dia eu cheguei lá, o porco estava mais fedido do que estava antes. Por quê? Porque é o lugar dele, é o natural para ele. Ele fica feliz ali, por quê? Porque ele foi feito para isso. Ele foi feito para isso. Ovelha não foi feito para isso, mas porco foi feito para isso. Quando você entende o propósito do casamento, quando você entende o propósito do teu pulmão, quando você entende o propósito do lugar onde você está, você fica feliz, você se sente bem, você faz o bem, e as coisas e tudo ao redor colaboram, porque isso se chama propósito. O fato de você acordar no domingo de manhã, assim como Jesus ressuscitou no domingo de manhã, significa o dom da vida, o propósito para a vida. Olha, eu tenho um recado de Deus para você. Você está começando diferente a sua semana. Você está começando bem a sua semana, e isso tende a mudar para melhor todas as coisas. Amém? Coloca a mão no teu coração. Levanta assim o teu semblante, fecha os teus olhos e ore assim comigo. Diga: poderoso Deus, eu venho te agradecer por tantas coisas, mas eu quero te agradecer por aquelas coisas que eu nem enxerguei mais, coisas que o Senhor me livrou, preservou a minha vida, tem me ensinado valores, colocado pessoas boas ao meu redor, tem ministrado sobre mim um caminho de cura, um caminho de milagres, e tem falado comigo. Me perdoe, Senhor, por toda a minha arrogância, por toda a petulância, pela impaciência, e me ajusta a esse propósito maior, o propósito do meu nascimento. Mas eu quero te pedir, Senhor, hoje, ministra sobre mim, usa o pregador de tal forma que eu seja despertado para esse propósito. Essa é a minha oração, grato, em nome de Jesus, amém? Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, capítulo 53, lá no Velho Testamento. Isaías, capítulo de número 53, nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Olha, meus irmãos, o livro de Isaías é chamado de mini Bíblia. É um livro profético. É um livro com 66 capítulos. E a Bíblia é um livro com uma reunião de 66 livros. A Bíblia, 39 livros são no Velho Testamento, 27 livros são no Novo Testamento. Isaías, 39 capítulos, ele vai falar das coisas da sua época, 700 anos antes de Cristo nascer, lá no Velho Testamento. Mas 27 capítulos, ele vai falar das profecias sobre o Messias que haveria de vir, 700 anos quase depois. São profecias, por isso que é chamado de mini Bíblia. O livro de Isaías é um livro a ser estudado e aprofundado sempre pela profundidade. E nós vamos ler um pedaço hoje de uma profecia sobre o Cristo que haveria de vir. Uma das passagens mais lindas, que eu sou especialmente apaixonado por isso, por esse capítulo 53. Porém, nós vamos ler apenas o versículo 4 e 5. Diz assim a minha tradução:
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas se Ele foi oprimido, Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz hoje estava sobre Ele, pois pelas suas pisaduras, pelas suas pegadas, se o seguimos, somos sarados. Amém? Coloquei o título dessa mensagem: Deus não te fez assim. Como assim, pastor? Como assim? Deus não me fez com a orelha desse jeito? Se fosse nas costas, pareceria um anjo? Pastor, como assim? Deus não me fez desse jeito, com o nariz desse tamanho, que se nadar de costa na praia, parece que você é um tubarão? Não, não é isso que eu estou falando. Deus não errou quando te fez. Mas como assim que o senhor fala, Deus não errou quando Ele me fez? Deus não te fez doente. Deus não te fez doente. E qual que foi o propósito de vir aqui, de Cristo vir aqui na terra? Cristo veio curar e salvar. Curar e salvar. Você já reparou que algumas pessoas, talvez você se identifique com algumas coisas que eu vou falar aqui. Já reparou que algumas pessoas sempre estão cansadas? Já acorda, ou toda hora está com aquele, ai meu Deus do céu, tem misericórdia, ó Pai. Tem aquelas pessoas que, eu já disse isso uma vez, né, ou algumas vezes, você pergunta às vezes para um adolescente de 16 anos, 17, 18, qual que é o teu maior sonho? Ele fala, me aposentar. Olha, pastor, eu sei que não existe reencarnação, mas se fosse, eu queria me reencarnar cachorro. Por quê? Porque não faz nada, e quando você levanta para fazer alguma coisa, você fala, vai deitar. Aí tem aquelas pessoas que todo dia parece que o sepulcro vai chamando. A pessoa já morreu faz 3 anos e ainda não contaram para ela. Eu não valho mais nada. Se eu pudesse, eu ficaria na cama. E aí aquela frase, eu estou ficando velho. Sempre um desânimo, frases de desânimo. Há pessoas que o problema físico, ele só migra. Hoje é dor de cabeça, amanhã é dor no tornozelo. Meu irmão, é doença em cima de doença. Câncer, zika, chikungunya, refluxo, hemorroida, garganta toda hora bichada, alergia, doença de pele. Pega tudo e qualquer pereba. Não é? Toda hora está dizendo, meu Deus, a pressão estourando, ou a diabetes, que eles chamam, a diabetes, meu Deus, o pâncreas arrebentado, doença no sangue, anorexia, eu não consigo comer, bulimia, se eu comer alguma coisa eu tenho que vomitar, eu me sinto culpado, sempre com a própria imagem distorcido ou distorcida, sempre. Eu não estou dizendo que você tem que mentir para si mesmo e ser um narcisista, mas há pessoas que sempre a própria imagem está distorcida. Gente, tem gente magrinha ou magrinha que é a coisa mais linda, tem gente gordinho e gordinho que é a coisa mais linda, cabelo crespo, coisa mais linda, cabelo liso, coisa mais linda. Mas algumas pessoas têm um problema com a própria imagem, nunca estão aceitando a própria imagem. Se é o cabelo crespo, sempre quer ter liso, se é o cabelo liso, quer sempre encaracolar. Não é? Se a pele é branca, meu Deus, eu odeio a pele branca. Se a pele é escura, eu odeio a pele. Pelo amor de Deus, sempre quer ser um pouco mais alta, um pouco mais baixo. Já ouviu falar que não existe gente feia, existe gente mal cuidada? Você vê pelos alguns famosos aí, fala assim, você não é feio, você só não tem dinheiro. Mas não é. É o cuidado, gente. É o cuidado em geral. Então, algumas pessoas usam esse tipo de coisa para ter pessoas ao redor. Parece que a sua carência emocional é um discurso para ter pessoas ao redor, toda hora. Tipo, me valoriza, você não está vendo que está doendo isso? Não pode assistir nada sobre doença. Já começa a ter sintoma daquela doença do nada. Já viu isso aí?
Alguns, meu irmão, parece que estão cultuando a dor, veneram a dor, escravizam pessoas por causa da sua dor pessoal. Eu atendo também e auxilio no Instituto de Neuropsicanálise, e mesmo como psicoterapeuta, algumas vezes você acaba vendo, né, tanto na igreja quanto fora, pessoas que elas não têm a doença, mas elas querem ter a doença para poder manipular ou escravizar outras pessoas, ou transpassar uma amargura de ausência de cônjuge, paterna, materna, alguma desilusão, até outras pessoas. Eu lembro uma vez, há muitos anos, de uma moça que ela queria convencer o psicólogo que ela era, ou que ela tinha alguma coisa. Então, numa conversa dela tentando convencer, o psicólogo disse para ela: olha, sim, pode ser que você tenha 1 grau de bipolaridade. Pronto, era o que a pessoa precisava. Não puxava a descarga em casa. E se alguém falar alguma coisa: quem é que usou o banheiro e não puxou a descarga? Você não está vendo que eu sou bipolar? Usava para escravizar pessoas. E é o que acontece com muita militância por aí. Você não está vendo porque eu sou careca? Ou porque eu sou cabeludo? Porque eu sou preto? Porque eu sou branco? E eles transformam algumas coisas que não tem nada de doença como um aval para eles se desregularem na falta de educação, na lógica do bom relacionamento, na vida. Algumas pessoas cultivam a dor, é a sua muleta. Tem mulher que culpa o marido porque ela menstrua. Tem marido que escraviza a mulher porque ele está com a gripe ou alguma coisa assim. Eu quero uma sopa de lentilha. Ela faz, daí ele gospe, a sopa fala: está muito lentilhada, tinha que ser menos. Fica extremamente dengoso. A carente, já viu isso aí ou não? Nada tá bom. E anda, parece aquela série do The Walking Dead. Assim, pelo amor de Deus, nada tá bom. Mas a questão que eu quero falar para você, seja o que for desses pontos que eu comecei falando, pele, sangue, seja o que for, a questão primordial ou primária não é isso. A questão é aqui, ó. Esse é um ponto principal. É bem verdade que nós vivemos tempos em que as pessoas não só se conformaram com a doença, mas aprenderam a tirar vantagem da doença. Tirar vantagem da doença. Então, primeiro ponto que me chama a atenção: se você vai até um templo se unir à igreja, porque eu repeti e eu vou continuar repetindo isso: Cristo não morreu por você, Cristo não morreu por mim, Cristo morreu por nós, Ele morreu por sua igreja. E isso já é um recado para os desigrejados, que acham que não precisam estar em nenhum corpo. Cristo morreu por sua igreja. A salvação é para a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Entenda isso. Se você veio aqui hoje, se eu estou aqui hoje, primeiramente é para que eu seja curado por Ele, para viver o propósito. Como eu posso ser uma ferramenta na mão de alguém enferrujado? Como eu posso ser um alicate que ele está tão enferrujado que ele não fecha e não abre? Então eu preciso ser curado para eu ser essa ferramenta. Mas eu preciso primeiro confessar que eu preciso desse óleo, que eu preciso dessa manutenção, que eu preciso dessa cura. Eu estou convocando você a não se conformar com a doença. É preciso desejar a cura e não explorar a doença. É preciso desejar a cura e não venerar a dor, porque Jesus levou sobre Ele as nossas enfermidades. Isso é uma promessa, isso é uma profecia. Deus não nos fez doentes e nem para ser doentes. A doença, assim como a morte, foi um acidente de percurso, uma maldição que entrou no mundo através do pecado do homem. Quando o homem pecou,
a terra foi amaldiçoada. Logo depois, a Bíblia diz que brotou espinhos, abrolhos. Um começou a matar o outro. O próprio irmão matou o outro irmão. Tudo que estava sobre domínio do homem foi amaldiçoado. Todavia, a Bíblia diz que nessa terra, um arrancou o pecado dessa terra. Isso é, ele abriu uma porta. Ninguém é obrigado a entrar por essa porta. Mas as pessoas que já entraram por essa porta podem convidar outras pessoas a entrar por essa porta. E aí, a pessoa pensa, não, uma hora eu vou entrar. Agora eu não quero entrar. Deixa eu ficar aqui com esse espinho. Deixa eu ficar aqui com esse abrolho. Deixa eu ficar aqui. Mas um que veio e arrancou o poder da segunda morte. E algumas vezes até da primeira morte. Que arrancou do diabo a autoridade de deixar o homem doente, porque levou o pecado sobre si. Ele profetizou, ele foi profetizado em Isaías 53, dizendo que ele levou sobre ele as nossas enfermidades. Trocando por miúdos, ele sofreu o que era para eu sofrer, o que era para você sofrer. Ele carregou tudo que era para mim ou para você carregar. Em outras palavras, ele ficou feio para que você não ficasse feio. Então se esforce, pelo amor de Deus. Se esforce. Ele levou sobre si. Aprenda, meu irmão, a levar a sério sobre o que eu estou falando, e um cristianismo prático. Repreenda esse efeito maléfico na sua vida. Nós estamos doutrinados por laboratórios. Doutrinados. Só que você vai perceber que medicamentos de laboratório, eles podem ajudar numa coisa momentânea, mas ele piora outra. Tomara que eu não seja processado por laboratório e falar isso, porque é gravado, vai para as redes sociais. Mas você vai lá, toma paracetamol, o que acontece com o teu rim? Arrebenta o teu rim. E com o tempo, dá o que nós chamamos de insuficiência renal. E se você pega qualquer bula de remédio, você vai ver ali os efeitos colaterais. 10% tanto, 1% da população tanto, ou tantos assim, ou desse jeito. E depois de um tempo, aquele medicamento ele já não está fazendo efeito mais. Tem que aumentar a dose, ou tem que trocar para um outro tipo de medicamento. A questão de uma pessoa de 60 a 65 anos tomar um medicamento para pressão, tudo ok. Mas uma juventude de 16 e 20 anos, que deveria estar levando uma vida mais coerente, com uma série de coisas, mas na verdade se entope divina, salsicha, né? Bolacha recheada, miojo, suco de pacote, seja o que for dessas coisas, estão se entupindo desde já de omeprazol. Omeprazol, meu irmão, ele vai abaixar a tua imunidade, ele não trata o teu estômago. Ele é um período da tua vida para deixar cicatrizar o teu estômago. Eu estou com azia, eu estou com isso. E o camarada fica tomando omeprazol ou pantoprazol, que é mais forte ainda, e que arrebenta o teu fígado, pantoprazol. Aí a pessoa fica tomando isso aí, mascarando algo que deve mudar um comportamento. E aí isso aí vai arrebentando outras coisas. E nós precisamos entender que Cristo não só nos cura, mas Ele também nos dá a autoridade para andar em um caminho de cura. Entenda, segundo ponto, às vezes a cura não é na hora. Às vezes a cura ela é progressiva. Então isso é uma busca. Milagres muitas vezes são instantâneos. Às vezes os milagres não são instantâneos. É progressivo. Por quê? Porque nesse progressivo Deus quer nos curar uma educação. Você está entendendo sobre o que eu estou falando? Amém? Uma vez Jesus chega e um cego pede para ser curado. Jesus pode curar na hora? Pode, porque ele curou vários. Mas então ele chega, faz um lodo, passa nos olhos do rapaz e fala para ele, vai se lavar. O rapaz vai, entra no tanque, lava a primeira vez, abre os olhos e ele fala, olha, eu estou vendo pessoas como se veem árvores. Isso é, tudo embaçado. Ele lava de novo e ele passa a enxergar plenamente. Isso é uma cura por etapas. Por quê?
Porque há pessoas que você tem que carregar, que eles não enxergam. Há pessoas que não enxergam direito. E há pessoas, que essa é mais difícil, a terceira parte, enxergam bem. Aí você vai entender aqueles que sempre tem que ser carregado em igreja. Você vai entender aqueles que não enxergam o valor de uma alma. E você vai enxergar, você vai perceber aqueles que realmente enxergam o valor de uma alma e trabalham por isso. Aí você tem que se localizar quem você é. Porque nesse processo todo, Jesus foi tratando com alguém. Nesse processo de cura, Jesus foi tratando com alguém. Ah, mas não está bom assim, não precisa enxergar mais. Eu nem preciso ir lá. Pô, o cara piorou ainda. Agora tem lama nos meus olhos. Mas Jesus quer nos curar numa educação. E aí você vai ver várias pessoas, por exemplo, que Jesus foi curando porque o próprio relacionamento era extremamente tóxico. Esse dia eu levei um rapaz para a comunidade terapêutica e na comunidade terapêutica, ele, além das questões químicas que ele usava, ele era muito viciado em jogo de celular. Joguinho. Eu não tenho nenhum joguinho no meu celular. Mas o rapaz extremamente viciado em jogo. E aí a pessoa pensa assim, mas isso não faz mal nenhum. Está enganado. Porque as redes sociais, a pornografia e esses jogos, isso desenvolve uma ansiedade que consome a pessoa. Consome absurdamente a qualidade daquele homem, daquela mulher, e a vida daquele homem e daquela mulher. Jogos virtuais, escute o que eu estou falando, é um veneno. Não é só tigrinho não, que a pessoa vai apostando. Eu já vi o rapaz perder 2 caminhões ali, perder família, perder por conta de um joguinho aparentemente inocente. Que a pessoa, não, mas eu ganhei 2.000. Pois é, não viu tanto que perdeu? E quanto que você fica vidrado, a tua ansiedade naquilo, e você não consegue construir uma mente saudável para aquilo que presta na tua vida, que é algo sólido. Então o que acontece? Esse rapazinho, ele teve que ser reeducado na cura, porque uma das bases para ele se livrar da doença química, foi se livrar também daquilo que levava, o gatilho que levava ele a ter uma doença química. Existe, para mim e para você, um processo de cura e educacional em muitas áreas da nossa vida. Nós precisamos entender que não é só ser curado, mas é andar por um caminho de cura. Um dia Jesus chegou na casa de Pedro e a Bíblia diz que a sogra de Pedro estava enferma. Ela tinha uma infecção, estava febril. O que dá a febre é a infecção. E a infecção é 100% bactéria. É 100%. Se você tem ali uma infecção no dedo e está esverdeado ou branco, aquele pus é 100% bactéria. Então, aquilo, se desenvolveu, crescer, se entrou na corrente sanguínea, aquilo vai dar infecção generalizada, vai para os órgãos, e a pessoa morre. Mas é um processo evolutivo. Então, quando você toma lá o antibiótico, ele é exatamente para matar isso. E na época de Cristo, não existia isso. Então, uma febre, uma infecção, estava sinalizando a morte de uma pessoa. Quando Jesus chega lá, essa mulher está com febre. E a Bíblia diz que ele chega e cura esta mulher. Quando ele cura ela, a Bíblia diz que ela levanta e ela começa a servir a Jesus e aqueles que estavam em sua companhia. Isso é, ela foi curada instantaneamente. Por quê, pastor? Porque o propósito já estava ligado nela, ela só precisava da cura. E ela já começou a servir. Mas algumas pessoas vêm para uma igreja, vêm para um culto, são curadas e voltam a viver a velha vida regalada. E esquecem de servir, esquecem de dizer, esquecem de fazer. Existe um propósito maior. E nós precisamos entender isso. Creia hoje na cura, mas creia, meu irmão, no caminho da cura. Creia que quando você for tomar banho, aquele caroço que estava aqui e você orou, desapareceu. Creia nisso. Creia, meu irmão, que quando você acordar amanhã, você estará sarado. Que quando você fizer aquele exame de novo, não vai ter mais nada. Eu lembro do pastor Manuel Daça. Ele falou que começou a aparecer umas manchinhas, parecia roxa no braço. Ele morava no estado de Rondônia. Umas manchinhas roxas. Um falava, passa essa pomada. Outro falava, passa isso, toma chá disso, toma chá daquilo.
E ele foi fazendo isso aí. Quando ele foi fazer um exame, que aí o negócio começou a tomar proporção, ele foi ver, era o que antigamente eles chamavam de lepra, o que agora eles chamam de hanseníase, que são 5 tipos. E o dele era extremamente agressivo. Ele tinha uma empresa de embalagens. Sabe esses parafusos de cartela que você compra, prego, essas coisas? Ele tinha essa empresa. Isso dá dinheiro, viu? Estou te dando toque. Tá? Faliu. Ele não conseguia mais dirigir nada. E ele acabou indo morar num leprosário. A pele dele. Quando ele foi na nossa igreja, quando ele veio ao templo testemunhar, ele trouxe algumas fotos, muito fortes as fotos. O pastor Jefferson, quando viu as fotos, ele começou a ter ânsia de ver. Então ele passava a noite acordado e durante o dia dormia. Eu não sei por que cargas d'água, ele falou que ele encharcava uma toalha na água e colocava sobre a cama. Quando ele levantava, depois de deitar ali, estava seco aquilo. Ele falou que a pele parecia de um eucalipto. Sabe esse eucalipto com essas cascas que vão torcendo? E ele falou que água machucava ele. Então, a vida dele se tornou uma vida de oração. O cemitério ficava ao lado do leprosário. E ele começou a buscar Deus. Buscar Deus, propósito com Deus. Simplesmente em um dia, quando ele acordou, um exame marcado para ver como é que estava o estômago dele, porque o nível dele já estava muito avançado. E quando ele foi fazer a endoscopia, ele não tinha mais nada. E aí, meu irmão, só para você ter uma ideia, olha só, talvez é meu perfume. Olha só, que eu nem passei, né? Talvez foi isso. E olha só, quando o pastor Daça veio morar aqui em Curitiba, eu falei, irmão, por que você veio morar em Curitiba mesmo? Daça deve estar com 60 anos ou quase 60. Ele falou assim, é por causa do clima, porque aqui é mais frio, Rondônia é muito quente. Eu falei, mas você não foi curado por Deus? Ele falou, irmão, Neemias, está me irritando isso aqui. Irmãos, Neemias, ele falou, ele não foi curado de lepra? Foi. E a Bíblia diz que a pele dele ficou como? Eu falei, como a de uma criança. E a pele de uma criança é sensível? É. Ele falou, então está explicado. Então está explicado. Ele falou, só que agora ele mora lá no Mato Grosso. Falo com ele. Toda semana eu estou falando com ele. Mas não só ele foi curado fisicamente, mas como ele foi curado em caráter, ele foi curado em propósito. É um homem que foi usado 3 vezes em profecia na minha vida, poderosamente. Então, meu irmão, nós precisamos entender que existem coisas na nossa vida que precisam ser curadas. Às vezes nós somos muito rabugento, petulante, arrogante, e a gente só espera uma deixa para a gente deixar, para a gente não dar o passo, para a gente fugir. Mas a verdade é a busca que não está pura. Deus sarou. Deus sarou. E uma vez eu estava, já com testemunha aqui, eu fiz apelos na igreja ali, semanas, Senhor, irmãos, eu preciso de ajuda, precisamos fazer a valeta para colocar grade na frente, a valeta, porque eu sabia que aquilo ali era uma empreita, meu irmão, nós aterramos com um paralelepípedo ali, para você ter uma ideia, e ia dar 14 metros pelo menos de valeta, 21 metros, depois a parte do portão de 14 metros, 40 por 40, 40 por 40, e ninguém apareceu. E eu fiz apelos, liguei, mandei, eu preciso de ajuda, ninguém apareceu. Então eu cheguei às 7 da manhã com a picareta ali, e eu fiquei, meu irmão, até de tarde, só parei para comer um pouco na hora do almoço, mas você pegava aquela picareta e fazia tum, aí quebrando pedra ali. E ainda o que não era aquelas pedras, era aquelas pedras de areia para aterrar, porque era para ficar bem firme, entrar caminhão e tudo mais. E uma hora eu peguei e me questionei, eu sou um mau líder mesmo, eu sou um mau líder, eu isso, eu aquilo, e aí esse povo não escuta, ou que... E Deus veio ministrando no meu coração, olha como você é privilegiado. Quem que você foi visitar ontem? Qual hospital que você estava visitando mesmo? Uma pessoa que está em estado terminal, lá no Erasto Gettner. Outra pessoa na ala de queimados, queria tanto estar aqui. Outra pessoa queria estar aqui,
porém, está numa penitenciária, tendo que conviver ali em situações extremamente limitadas. Outra pessoa está com a prisão aqui, ó, deprimido, em uma cama, não consegue levantar. Outra pessoa não tem o que comer. Outra pessoa vive para o seu vício. Tudo que ganha e o que os outros ganham é para consumir o seu vício, que leva para um falso paraíso, e que daqui a pouco faz a pessoa voltar para o inferno mais uma vez. Olha que privilégio você tem. E aí eu agradeci a Deus, porque é um grande privilégio fazer ou preparar um caminho bom para receber o que é bom. Isso é, algumas vezes a cura, ela vem através de um tratamento de Deus, porque, eu repito, a cura primária não é aqui, a cura é aqui. Por isso eu acredito em milagre. Por isso, meu irmão, eu vi tantas e vejo tantas pessoas serem curadas. Eu testemunhei num culto à noite esses dias. Eu não sei se eu testemunhei pela manhã, mas tem um rapaz da comunidade terapêutica chamado Ivan, que é alemão ele, na verdade. E nunca passou por uma comunidade terapêutica, mas ele foi levando aquele controladinho, e o vício no álcool, cocaína, aquelas coisas. E de repente ele aceitou um tratamento, mas a mãe dele faleceu, foi uma série de coisas até ele aceitar. E quando ele está lá, me chamaram e falou: pastor, o Ivan precisa de uma oração, porque ele chegou aí, faz dias que ele está numa cama, ele não consegue andar. Eu falei: sério? Cheguei, conversei com ele e falei: ó, tem 3 coisas que a gente sempre analisa: hábitos, clínico e espiritual. Quais são os teus hábitos? Está reclamando de gordura no fígado, mas quais são os hábitos? A questão clínica é genético? Está tomando paracetamol, Torcilax, isso é para arrebentar com o estômago e para o fígado. E aí, e a questão espiritual? Eu falei: então na questão espiritual, Deus vai curar você, mas nas outras questões você tem que ter vigilância. E aí, quantos dias que você não está andando, pastor? Eu fui definhando. E agora já estou uma semana nessa cama aqui, não consigo andar, não mexe minhas pernas. Mas se levaram no médico, me levaram. O médico fez exame, disse que a ligação está normal, a fiação aqui de cima está normal. Falei: então vamos orar. Orei por ele. Na outra semana eu cheguei lá, o Ivan andando normal, fazendo as coisas normal. E inclusive 1 ano depois eu já tinha esquecido disso, porque isso aí é rotina para a gente orar todo dia por alguém, uma situação. Ele estava me ajudando a fazer uma calçada e ele falou: pastor, isso aqui é um privilégio. Eu falei: amém? Ele disse: porque há 1 ano atrás eu não estava andando, o senhor lembra? O senhor orou por mim. Eu falei: que bênção de Deus. E quando eu testemunhei isso aqui na igreja, o irmão João e a irmã Laura falaram: pastor, eu queria que você fosse orar pela minha tia. Ela já está com 70 e alguma coisa, 74 anos, se eu não me engano, e o médico desacreditou ela. As 2 pernas dela, não só ela não consegue andar, como a dor, parece uma dor no osso, é terrível. Eu falei: eu vou lá. Quando eu cheguei lá, as pernas dela, da canela para baixo, atrofiada, a pele repuxada inclusive. E ela falou: eu não aguento mais de dor, já fui médico e vou, e tomo remédio e nada. E o médico falou que não tem expectativa de melhora, até porque com relação à minha idade. Eu falei: irmã, eu vou falar uma coisa para você que Deus está falando comigo aqui. E entreguei uma profecia para ela ali. E qual que foi a profecia? Você está olhando para a tua dignidade, e você tem que olhar para a dignidade de Cristo. Nós não somos dignos de receber a cura. É o amor dele, é a dignidade dele sobre nós. E eu orei por ela, mas eu esqueci de perguntar. Passou 2 semanas, eu estou lá com o João e com a Laura aqui. Falei: eu esqueci de perguntar, e como é que está a tua parente? Pastor, no outro dia estava andando normal, e está andando para cima e para baixo normal até agora. Por quê? Porque o Senhor abriu uma porta para mim e para você, mas a cura, ela acontece primeiro aqui. A fé vem por onde? E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus desperta em nós uma verdade eterna. Terceiro ponto que eu quero passar para você. Você pensa assim: Jesus faz. Não, Ele já fez. Ele já fez há 2000 anos atrás. Ele abriu uma porta. Ele já fez. Agora Deus, Ele reage. Porque a oração é uma
é uma forma que Deus encontrou de interagir com a nossa vida, de participar da nossa vida, de participar das nossas situações. Agora Deus reage à nossa oração. Como assim? Somos nós que agimos em fé, mediante o que Ele fez. Milagre, eu sempre digo isso, milagre não é um acidente, milagre é fruto de um propósito ligado aqui na terra. Ele falou, aquilo que você desligar aqui, o comando que você deu aqui no nome de Cristo, será ligado no céu. E aquilo que você ligar aqui, será ligado no céu. E cada vez que se ora por uma pessoa, você desliga a doença e você liga a cura. Tudo isso através da única chave permitida pela humanidade, chamado nome de Jesus. Passou disso, se chama feitiço. Para você trazer qualquer coisa do espiritual para o físico, é só o nome de Cristo segundo a palavra dele. Passou disso, é feitiço. E feitiço é maligno, porque ele pode querer trazer um efeito agora, mas ele vai morder algo futuramente que vai destruir você. O nome de Jesus, ele constrói. Ele constrói. Eu já disse, algumas pessoas que apareceram na igreja, o último foi um casal, e eu falei para eles, olha só, tem um propósito em tudo isso. Pastor, faz anos que a gente quer engravidar e não consegue engravidar. Coloca a mão na barriga, coloca a sua mão, pai, já chamando de pai, sobre a barriga dela. Eu vou colocar a minha mão e nós vamos orar. Mas entenda que toda aliança com Deus gera um fruto. Ana chegou no templo, era estéril, dobrou o joelho, começou a falar com Deus, gemia que não tinha filho e falou, se o Senhor me der um filho homem, quando eu desmamá-lo, eu vou entregar ele para a tua obra. Para a tua obra. Isso é, a aliança com Deus gerou um fruto. Quando eu tenho um problema financeiro, eu faço uma aliança com Deus. Quando eu tenho um problema no meu casamento, eu faço uma aliança com Deus. Quando eu tenho um problema, seja o que for, eu faço uma aliança com Deus. Porque toda aliança, todo propósito com Deus, ele gera um fruto. Antes de Samuel nascer do ventre de Ana, ele nasceu do ventre de Deus. E isso aconteceu. E ela cumpriu o seu propósito. E ela engravidou várias outras vezes. Várias outras vezes. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa limitação e entender que essa fé, ela é eficaz nos dias de hoje também. O que era entretenimento ontem se tornou lei hoje. Isso, meu irmão, nos confunde muito. Quando que ganhava um jogador de futebol nos anos 70? Eu trabalhei com jogador de futebol, para você ter uma ideia, no hospital. Porque jogador de futebol não ganhava dinheiro, não. Cantor sertanejo não ganhava dinheiro, não. 1960, 70, não ganhava dinheiro. Por quê? Porque é entretenimento. Hoje, o entretenimento, um jogador de futebol, meu irmão, chegaram a pagar 1 bilhão. 1 bilhão. Você vai ver aí, a nível de entretenimento, os valores são exorbitantes. E o entretenimento se tornou lei para algumas pessoas. O que importa é o meu entretenimento. Se eu não tiver minha rede social, o vídeo, o filme, ou seja o que for, ou o futebol, e algumas pessoas se distraíram com relação a valores ou responsabilidades. Escuta o que eu estou falando para você. Nós estamos vivendo um período de crise na humanidade nunca visto na história. Em que sentido, pastor? Servir. Você vai ver o corpo diaconal da igreja. Não tem pessoas de 20 anos. Não tem. Nós estamos vivendo um período que se é feito um apelo, que nós vamos trabalhar ou fazer tal coisa, você não está vendo pessoas se dispondo. E você está vendo isso em lideranças gerais e mundial, isso que eu estou falando. Porque o servir entrou em desuso. Eu não tenho tempo. Não, o entretenimento tomou o seu tempo. Eu faço do serviço que eu estou fazendo também o meu entretenimento. Porque você tem que estar feliz fazendo o que você está fazendo. Seja o que for. E isso é importante. Mas o servir se tornou uma humilhação. E você vai conversar hoje com talvez um jovem aí de 18, 15 anos, 12 anos, ou às vezes uma criança.
converse de igual para você. Aquele senhor que foi para a Segunda Guerra Mundial e que hoje está com 80 e poucos anos de idade, porque defendeu o país, porque melhorou o mundo, porque enfrentou situações bizarras, cabulosas, se esforçou, vê uma militância de uma juventude e tira sarro por conta da idade dele, fala besteiras. Isso é, e às vezes quer falar de igual para igual em algumas coisas. Não tem um histórico a ser respeitado. Uma série de coisas. E eu estou falando geral. Nós estamos vivendo uma crise em servir. E escute, Deus, Ele trata isso dentro da gente numa linguagem que a gente entende. Por isso que algumas curas vêm pela etapa. Para que a sogra de Pedro foi curada? Servir. Para que Ana fez uma aliança com Deus ali, através de um filho? Para que Samuel servisse. Escute, nós somos resposta da oração de alguém. Você está entendendo? E essa foi a aliança de alguém com Deus, que respondeu através da nossa vida. Eu estava orando, e Deus enviou alguém. Eu estava orando, e alguém tinha o recurso. Eu estava orando, e alguém tinha ajuda. Eu estava orando, e alguém tinha a sabedoria para aquilo. Nós somos resposta da oração de alguém. Você estava orando, e Deus abriu esse lugar. Você estava orando, porque você precisava de uma resposta, e Deus deu a resposta. Só que nós somos curados para continuar a cura. Nós somos restaurados para continuar a restauração. Nós não somos apenas espectadores. E isso aqui não é um entretenimento. Isso aqui é uma porta aberta. E eu e você precisamos entrar. Sempre. Cristo falou, eu sou a porta das ovelhas. E aquele que entrar, achará o quê? Pasto. Vida. Ele é a porta das ovelhas. A sua palavra, pelas suas pisaduras, pelas suas pegadas, se você seguir Ele, você vai ser sarado na tua vida. Escute, a vida cristã não é uma vida chata, não. A vida cristã não é uma vida de proibições. A vida cristã é uma vida de consciência. Você não faz porque eu não posso fazer. Você não faz porque você tem domínio sobre isso e sabe onde isso vai dar. E isso é um caminho de libertação. Sendo que a Bíblia fala que nós não somos mais cauda, nós somos cabeça desse mundo. Meu irmão, entenda uma coisa. Último ponto. Hoje, eu quero que você entenda que o Senhor Rafá, o Senhor que cura, meu irmão, Ele abriu uma porta de restauração e cura sobre você. E você precisa entrar por essa porta hoje. Tomar posse no sentido de declaração, no sentido de imposição, no sentido de comportamento. E isso é pela fé. É pela fé que nós tomamos. Não é por dó, não. É posicionamento de fé. Meus irmãos, nós somos pentecostais. Isso é, acreditamos na colheita. Nós somos pentecostais. Nós acreditamos, meu irmão, nos sinais. Crer no incrível, crer no impossível, ver aquilo que é invisível, ouvir aquilo que é inefável. Depois que nós somos queimados pelo fogo do Espírito Santo, nós deixamos de ser normal. Hebreus 13:8 diz o quê? Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não mudou. Não mudou. Os milagres que você escutou sobre cura, sobre transformação da realidade, eles podem acontecer, eles acontecem. Mas alguns deixaram de ter essa expectativa. Deixaram de ter esse comportamento, deixaram de entender que mesmo no louvor você pode ser curado no teu emocional, que a tua oração vai curar a tua vida. Nunca se teve tantos medicamentos, nunca a tecnologia dos hospitais esteve tão forte, nunca, meu irmão. Tem pessoas congelando a própria cabeça, o corpo depois da morte, bilionários, né, mantendo isso para que quando a medicina encontrar, eles voltem à vida. Estão tentando de tudo. A medicina está extremamente evoluída a ponto de operar um coração de uma pessoa ainda em vida, a ponto de transplantar um coração de uma pessoa para o peito da outra pessoa, a ponto, meu irmão, de criar, como criaram aí o rim, como é que chama? Biônico, e de fazer N coisas como fazer uma ressonância que fatia
cada vírgula do teu corpo para descobrir o andamento do teu corpo. Tantas e tantas coisas. Só que nunca se morreu tanto de doenças como se morre hoje. E a cura? E o que Cristo faz? É muito importante eu entender essa porta que Deus abriu. Nós somos queimados pelo fogo do Espírito Santo. Buscar somente milagres sentimentais e milagres financeiros não limite a tua fé assim. Eu quero ser curado no meu sentimental ou eu quero ser curado no meu financeiro. E muitas vezes as pessoas resumiram a sua vida de fé nisso. Ah, meu irmão, a cura física deixou Jesus famoso na época. Abriu os ouvidos, não só físico, mas ouvidos espirituais. O coração do povo, meu irmão, era um coração que era duro por 10 gerações, até Cristo vir. E aquilo desabrochou a fé de pessoas e mudou o rumo da humanidade. Você vai ver pessoas sendo libertas de N coisas, porque a fé é a ausência da dúvida. A dúvida gera angústia, gera insegurança. A dúvida trava a gente. A dúvida gera medo, mas a fé leva você a olhar aquilo que você crê na palavra dele. Não é no teu orgulho não, não é no teu achismo não, é o que você crê na palavra dele. E se essa cura está aqui, ela pode estar aqui. Se essa cura, meu irmão, aconteceu com ele, pode acontecer com ela também. E pode acontecer comigo também. Deus é fiel. E hoje você vai testemunhar um grande milagre, uma grande virada na tua vida. Quando Jesus, ele queria gerar um milagre, ele sempre dava uma pequena instrução. Você vai ver isso. Toda mudança de vida, todo milagre, ele vem acompanhado de uma pequena instrução anterior. Coisas pequenas importam, meus irmãos. Coisas pequenas importam. Eu digo que coisas pequenas importam porque pequenas dobradiças movem grandes portas. Pequenos lemes movem grandes, gigantescos, colossais navios. Pequenas chaves abrem grandes portas. Muitos não alcançam coisas porque querem seus começos espetaculares. Naamã, chefe do exército da Síria, queria pagar o profeta. Não quero o teu dinheiro. Não, mas eu quero ser curado da minha lepra. Então vá e mergulhe 7 vezes naquele rio lá. Como que era o nome do rio? Jordão. Mas é um rio, não tem um rio mais nobre? Essa foi a pergunta. Não tem um rio mais nobre, um rio melhor, um rio mais limpo? Ele nem respondeu mais. O servo dele disse: meu senhor, se ele te pedisse uma coisa mais difícil, o senhor não faria? Ele está pedindo algo simples. E Neemias mergulhou 6 vezes, não levantou curado. Mas quando ele mergulhou a 7ª vez, olha a instrução, ele levantou curado. Meu irmão, a instrução que Deus dá para mim e para você na obediência leva cura na nossa vida. Lucas 16:10, meu irmão, diz que quem é fiel no mínimo será fiel no muito. Quem é injusto no mínimo será injusto no muito. Jesus deu uma instrução para Pedro, para pescador: ei, jogue a rede de que lado? Tá feio de Bíblia, hein? Jogue a rede para o lado direito. Cuidado com o esquerdo. Jogue a rede para o lado direito. Ele falou para o rapaz fazer o que depois de ele entoar ali o lodo nos olhos? Lave os olhos. Ele falou o que para o rapaz que estava lá no tanque de Betesda esperando uma cura? Qual que foi a instrução? Ele falou: levanta, toma o teu leito e anda. O cara podia falar: você está me tirando, né, senhor? Está me tirando. Tá vendo que as minhas pernas estão tudo travadas aqui, estou tudo travado. Você quer porque eu Não. Ele falou isso que o cara fez? Ele levantou. Ele se posicionou. Meu irmão, dentro de você existe um chamado, existe um propósito. Dentro de você o Senhor colocou a cura no nome dele. Quando você pega um mamão, eu tenho uma plantação de mamão lá em casa. Quando você pega um mamão, dentro dele tem uma resposta, tem um DNA, tem sementes.
Eu não consigo ler o DNA daquela semente, mas eu posso plantar 1 milhão de sementes de mamão, não vai nascer melancia, não é? Dentro de você tem um DNA ligado ao Altíssimo, ligado aos céus. Agostinho diz assim que saímos de ti e só teremos descanso de verdade quando nos voltarmos para ti. Há uma instrução pré-definida, existe uma inconformidade dentro de você com o mundo. Pode ser algo pequeno, mas não deve ser ignorado. Isso pode crescer ao ponto de mover grandes coisas. Dentro de você, meu irmão, tem o que nós chamamos de DNA da fé, DNA da vida, que ligado a Deus, através de instruções, pode gerar grandes milagres. Um dia Jesus chega na casa de Jairo, tinha uma multidão de gente ali, porque ele era famoso, um dos principais da sinagoga, sacerdote, enfim, aquelas coisas todas. Qual foi a instrução de Cristo? Sai todo mundo, só fica o pai, a mãe e esses 3 apóstolos aqui. Por quê? Porque eles não criam. E os que Jesus falou para ficar ali eram os que criam, aliás. Instruções na nossa vida. Ligação financeira com a obra de Deus. Ligação financeira com a nossa vida, com relação àquilo que importa para Deus, que são pessoas. Sair da zona de conforto, mudar a vida para que as coisas aconteçam. Antes, nós precisamos entender que essa cura aqui, ela começa a acontecer aqui. A cura acontece aqui. Um casamento, ele começa a acontecer aqui. Uma separação começa a acontecer aqui também. A cura, ela acontece aqui. Mas a doença, ela também pode acontecer a partir daqui. E aqui está a nossa alma. O nosso espírito está aqui, que é o fôlego de vida de Deus. Mas a nossa alma está aqui. E você precisa entender que essa ligação com a palavra de Deus, com o próprio Deus, ela vai regenerar a nossa vida. Jesus quer curar você. Se coloque em pé em nome de Jesus. Você vai quebrar uma maldição de gerações na tua vida. Amém? Você vai quebrar uma maldição de gerações na tua vida. Pastor, meu pai era mal do pâncreas. Minha mãe morreu do fígado. Pastor, meu irmão morreu do rim. Pastor, você vai quebrar essa maldição na tua vida hoje. Eu não sei o que incomoda você na tua vida. Pastor, a minha família toda teve depressão. Pastor, a minha família é uma família de drogadição. Pastor, a minha família é uma família que tem um problema no sangue. Deus quer curar a tua vida, meu irmão, a partir de hoje. E eu estou falando para você porque eu fui curado de muitos problemas físicos. Eu fui curado por Deus de muitos problemas físicos, meu irmão. Inclusive eu fui curado de problemas físicos no meu DNA, de trombose. Porque de 10 irmãos, os meus irmãos, as minhas irmãs com trombose, meu pai, meu avô, meu tataravô teve que amputar as pernas. E eu terrivelmente sofrendo com algumas coisas. Pois Deus me curou. E depois eu fiz um teste de DNA. E no meu DNA não tem o princípio ativo da trombose. Deus pode curar você, meu irmão. E eu não sei se o teu problema é na cabeça, você pode colocar a sua mão agora. Alguma situação da tua vida. Se o teu problema é sentimental, você pode colocar a mão no teu peito. Se o teu problema é na enfermidade, alguma área do teu corpo, você pode colocar, põe. Se não, só coloca a mão no teu peito. O que consome a tua vida? O que dói? O que acontece? Eu vou orar por você agora. Seja honesto com Deus. Seja sincero com Deus. Deus quer curar a sua vida. Mas com que propósito, pastor? O propósito do reino de Deus. O propósito de servir o reino de Deus. Deus quer curar você, meu irmão. E eu vou orar agora. E essa porta foi aberta na tua vida. E quando eu orar por você, meu irmão, você vai ser curado no nome de Jesus. Porque aquilo que nós desligarmos na terra, será desligado no céu. E o que ligarmos aqui, será ligado no céu. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso e Fiel, Criador dos céus e da terra, o Deus que criou as galáxias, mas também veio aqui e lavou os pés dos discípulos, dizendo que estava lavando a nossa indignidade, estava nos condicionando a um caminho novo. Em nome de Jesus Cristo, eu estou pedindo agora que o Senhor venha curar
cada vida aqui, que o Senhor venha curar, oh meu Deus, o intelectual, que o Senhor venha curar o emocional, o sentimental, o familiar, o físico, que o Senhor venha curar a moral, que o Senhor venha curar essa vida poderosamente, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a tua palavra diz que se a tua palavra estiver em nós, e nós estivermos no Senhor, poderemos pedir qualquer coisa no seu nome e nos será atendido. Então, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu estou colocando por terra, ordenando que o câncer morra em nome de Jesus, ordenando a cura no sangue dessa pessoa, ordenando a cura nos pulmões, no fígado, nos rins, nos olhos, curando, meu Deus, essa cabeça que outrora sempre doía, curando tendinite, rinite, sinusite, curando, meu Deus, problemas de pele, curando, Santo Deus, da depressão, curando, meu Pai, de todo e qualquer tipo de enfermidade que essa pessoa está declarando e confessando ao Senhor. Sara por completo, quebra as correntes agora genéticas, as correntes que vinham dos antepassados, de N problemas, Pai, problemas dos ossos, problemas, meu Deus, de memória, problemas, Santo Deus, de todas essas áreas. Eu estou ordenando a cura agora, desligando essa doença em nome de Jesus, essa doença nos olhos, nos dentes, essa doença na fala, essa doença de drogadição, no nome de Jesus, estão colocando por terra agora em nome de Jesus Cristo, expulsando esse mal no 3, 1, 2, 3, sai em nome de Jesus Cristo. Manifesta agora a tua graça, que essa pessoa comece a sentir um calor nessa área, que essa pessoa comece a sentir um formigamento, um calor, uma manifestação de graça sobre a sua vida, meu Pai, e que em nome de Jesus, através dessa fé, essa pessoa testemunhe essa cura, e que isso seja para a sua glória. É a nossa oração ligando aos céus, em nome de Jesus. E todos digam amém. Diga assim: essa oração eu recebo em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aplauda Jesus Cristo.